Olá, queridos, uma boa noite para todos. Nós estamos felizes por estarmos na casa de Deus. Estamos felizes por estarmos tendo a oportunidade de ouvir um pouco da graciosa palavra de Deus. Eu quero convidar você nesta noite para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. E nós temos, a partir do versículo de número 19, uma palavra que Deus tem assentado no nosso coração, que tem como tema sabedoria nos relacionamentos. Talvez a pergunta que nós tenhamos que fazer para nós nesta noite é: nós temos sido sábios nos nossos relacionamentos? Então te convido pela fé para que nós possamos pensar nesse tema, que com certeza diz respeito ao nosso dia a dia, não é verdade? A nossa vida prática. Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Nós lemos assim na palavra de Deus. Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Que palavra graciosa. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, entendendo perfeitamente que o Senhor tem nos chamado para bons relacionamentos. É querer do Senhor que, como igreja de Deus, como povo de Deus, vivamos uma vida abençoada, frutífera, uma vida, ó Deus, que reflita de fato quem somos. A igreja viva do Senhor na terra, o corpo de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, para que entendamos a Tua palavra e acima do entendimento estejamos também praticando esta palavra. Nós oramos, tomando posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Amados, nós precisamos começar quando pensamos em relacionamentos. Nós precisamos pensar no nascedouro das nossas dificuldades, das nossas lutas. E talvez a pergunta que nós tenhamos que fazer é: onde reside o nascedouro da maioria das nossas lutas, provações, dificuldades? Com certeza, se nós fizermos uma análise das nossas vidas, nós vamos ver que a maior incidência está nos relacionamentos. É justamente nos relacionamentos que residem os conflitos, que residem os problemas, que residem as dificuldades. Somos mais machucados pelas pessoas do que pelas circunstâncias. Alguém disse: prefiro lidar com 1000 cabeças de bois do que lidar com uma pessoa. Nesse contexto, nós podemos então afirmar também que o contexto, a realidade de como nós reagimos emocionalmente está intrinsecamente ligado a 2 fatores: o que estamos ouvindo e como estamos ouvindo. Isso tudo determina um pano de fundo chamado relacionamentos.
E é justamente aí que muitas pessoas enfrentam lutas, dificuldades, e elas acabam deixando de viver para apenas se tornarem meros humanos existentes na terra. Como temos usado as nossas palavras? Que lugar a ira tem ocupado em nossas vidas? Nosso temperamento tem sido controlado por nós mesmos ou pelo Espírito Santo? Deus está nos chamando, quando a gente lê esse texto, Deus está nos chamando a um contexto de vida, onde nos relacionamentos veremos sabedoria nos servos de Deus. Sabedoria nos relacionamentos, então, irmãos, em primeiro lugar, guarde isto, é ter a capacidade de estar sempre pronto para ouvir o outro. Não é o que nós lemos aqui na palavra de Deus? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quer desenvolver bons relacionamentos? Quer colher frutos na sua história de vida, no seu trato com as pessoas? Em nome de Jesus, tenha a capacidade de estar sempre pronto para ouvir o outro. Sabe, irmãos, alguém um dia falou algo tremendo, disse o seguinte: olha, se fosse para nós falarmos mais do que ouvirmos, nós precisaríamos então ter 2 bocas e 1 ouvido. Você só tem uma boca, nós só temos uma boca, mas 2 ouvidos, ou seja, nós precisamos ouvir muito mais do que falar. Isso produz bons relacionamentos, isso produz amadurecimento, isso produz tomadas de decisões saudáveis, isto nos faz errar menos. Quando ouvimos, temos uma ideia geral do contexto que nós estamos tratando. Quando ouvimos, temos tempo para buscar soluções diante dos contextos que são apresentados. Quando nós ouvimos, irmãos, nós temos a oportunidade de compreender, então, as implicações das emoções e outros que estão contidos na vida daquele que está falando. Deixe uma pessoa falar. Apenas ouça. Não rebate. Não crie intempestivamente um diálogo acalorado, pautado nas suas emoções. Mas avalie, ouça, e você será, aleluia, o condutor desse diálogo. Você será quem conduz com a sabedoria que Deus vai te dar através da capacidade de ouvir o outro. Você tem ouvido o outro? Você tem experimentado bons relacionamentos, sendo tardio para falar e pronto para ouvir? Deus tem algo gracioso para nós. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, sermos sábios nos nossos relacionamentos é termos a capacidade de sermos agora tardios para falar. É o óbvio. Porque o versículo 19 diz assim: esteja pronto para ouvir, mas seja alguém tardio para falar. Irmãos, aquela pessoa que não segura, entende? Aquela que não consegue ouvir, ela se torna alguém precipitada nos seus relacionamentos. A precipitação nos relacionamentos, o que falar, como falar, quando falar, porque nós somos então desafiados, a sermos tardios no nosso falar. É porque se você agora é tardio para falar, isto representa maturidade, isto representa controle das suas emoções, isto representa alguém que está preparado para lidar com questões complicadas e complexas da vida.
Quem nunca ouviu falar no fulano de tal, pavio curto? Você já ouviu? Quando você começa a falar, ele ainda nem esperou você terminar e ele já cresce, sobe na palheta, não é isso que dizem? Quem nunca viu falar naquelas pessoas que falam assim: olha, eu sou positivo. Você é positivo? Ou você é precipitado e ignorante? Você é positivo ou você é alguém que está perdendo muito mais ao longo da história da sua vida do que ganhando? Em nome de Jesus, sejamos tardios para falar, porque isto representa maturidade, condição que Deus nos dá de colhermos muito nos nossos relacionamentos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Algumas pessoas vão achar que você é o bobão. Algumas pessoas vão achar que você é o camarada que todo mundo faz o que quer. Mas elas não sabem de uma coisa: você tem o controle da situação. Porque você consegue ver além daquele momento acalorado. Você consegue ver as implicações que a sua fala irá produzir. Você consegue antever os danos, os problemas que uma fala precipitada causa, não só naquela pessoa que está te ouvindo, mas também em contextos que se tornam duplicadores de problemas e de dificuldades para você resolver. Aprenda uma coisa: se naquele momento você já tem um problema, então você não precisa de 2, você não precisa de 3, você não precisa de 4. E isto vai ser instaurado, aleluia, quando você for tardio para falar. Sabe o que eu aprendo mais? Sabedoria nos relacionamentos. Em terceiro lugar, é ter o controle do meu temperamento. Existem pelo menos 4 tipos de temperamentos: o fleumático, o colérico, o melancólico, o sanguíneo. E cada temperamento, ele tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Então, quando nós agora temos o controle do nosso temperamento, a gente começa a construir uma história abençoada. A gente começa a desenvolver bons relacionamentos. E o controle do meu e do seu temperamento, ele virá quando nós fizermos uma entrega plena aos cuidados do Espírito Santo. Isso vai acontecer quando você, quando eu deixarmos Jesus ser o direcionador das minhas atitudes, das minhas emoções. Esse servo de Deus controla o seu temperamento, sim, porque ele sabe que a maior demonstração de força não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Ele sabe, irmãos, que falando em meio à ira, ele perderá a condição de abençoar e promover vida nos relacionamentos. Ele controla o temperamento porque ele sabe que no descontrole poderá ser participante de uma ira que irá gerar pecado. Você tem conseguido controlar o seu temperamento? O que as pessoas estão pensando de nós? O que as pessoas pensam de você? Já viu aquelas pessoas que você tem que lidar com elas pisando literalmente, quase literalmente nos ovos? Eu tenho que andar com muito cuidado, porque se eu falar alguma coisa, ele vai arapuar, ele vai se revoltar. Que relacionamento falido é esse, meu irmão? Que você não pode ser você mesmo, que você não consegue ter o controle do seu temperamento. Você está sempre nervoso, você está sempre brigando, você está sempre criando problemas. Em nome de Jesus, se entregue ao domínio do Espírito Santo, porque assim como Jesus, através do Espírito Santo, mudou e moldou a vida de Pedro, a vida de Paulo, a vida de Moisés, de Abraão e tantos outros da palavra de Deus, ele tem o poder de mudar, de moldar a minha e a sua vida, de transformar, aleluia, o nosso temperamento em bênçãos para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Sabedoria, irmãos, nos relacionamentos. Em quarto e último lugar,
é ter base sólida para os relacionamentos saudáveis através da palavra de Deus. Olha o que nos diz o versículo de número 21. Olha o que diz a palavra: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus é a base que eu preciso, é a base que você precisa. E a minha alma, ela não só será salva no dia do juízo, mas ela será salva pela palavra de Deus também nos meus relacionamentos. Porque eu não vou ser vencido por mim mesmo, eu não vou ser engodado pelas minhas emoções. Não, eu vou ter uma base sólida. E à medida que esta palavra ela é implantada no meu e no seu coração, o meu caráter é transformado, o meu jeito de ser é moldado. Porque Jesus, Ele assume o controle da minha e da sua vida. Talvez hoje seja um dia muito propício para que você comece a pensar agora nos seus relacionamentos. Para que eu pense nos meus relacionamentos. Se você fizer hoje um balanço da sua história de vida e começar a pensar nos problemas que você enfrenta, você verá que a maior parte deles, eles estão residindo nos relacionamentos. Talvez você tenha alguém que te magoou muito e você, à luz da sua história, ainda não perdoou. Talvez alguém tenha sido profundamente ferido e machucado por você, porque os seus relacionamentos estão sendo fadados a uma falácia ao longo da sua história. Mas hoje, Jesus está mostrando para nós. Ele está nos dando o segredo. Ele está nos dando a direção, irmãos. Queremos ser sábios nos nossos relacionamentos? Tenhamos em nome de Jesus a capacidade de estarmos sempre prontos para ouvir o outro. Saibamos e tenhamos a capacidade de sermos tardios no falar. Tenhamos em nome de Jesus o controle do nosso temperamento, que é ministrado pelo domínio do Espírito Santo nas nossas vidas. E acima de tudo, avancemos nos nossos relacionamentos embasados na sólida palavra de Deus. E é desta forma que nós construiremos relacionamentos saudáveis. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei onde residem as suas angústias e as suas lutas. Mas talvez hoje esta palavra tenha falado ao seu coração. E o Espírito Santo esteja dizendo assim: você pode fazer diferente. Você não precisa continuar dando murros em pontas de faca. Você não precisa continuar sendo o algoz de si mesmo. Não. Você pode ser alguém diferente. Nós podemos. E isso será visto nos nossos relacionamentos. Isso será visto na minha forma de viver como servo de Deus nesta terra. Nós vamos ouvir mais um louvor. E eu quero orar por nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja de Deus. Alguém um dia falou algo que me chamou muito a atenção. A igreja do Senhor Jesus, ela é o único exército no mundo no qual os soldados lutam contra si mesmos. Esse não é o querer de Deus. A vontade de Deus é que nós desenvolvamos relacionamentos saudáveis. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida que valha a pena ser vivida. Aquele que mais deseja isso para nós é Jesus. É aquele que quer ter o controle das nossas vidas. Coloque agora a sua vida no altar de Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou. Tão fraco eu sou.
mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Eu sou fraco, Tão fraco eu sou, mas forte tu és. eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Eu só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. um coração quebrantado e É isso que Deus quer para nós, irmãos. não rejeita, Senhor, Corações quebrantados no altar de Deus. Vidas que estejam dispostas a pagarem o preço para que Cristo possa ter o controle de suas vidas. E isto sendo visto, perceptível nos nossos relacionamentos, nos seus relacionamentos, lá na empresa onde você trabalha, lá no colégio, lá no hospital, no escritório. O ser humano foi dotado com a necessidade de se relacionar. E nos relacionarmos pode, se formos controlados pelo Espírito Santo, nos identificar com Cristo. Pequenos Cristos, fazendo e vivendo o melhor de Deus nesta terra, nos relacionamentos. Se pedirmos, tu virás, Senhor. Tu virás, Oh Deus, tua chuva derrama. adora o Senhor, porque nós vamos orar. Se pedirmos, Tome posse da sua vitória. tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça. Sobre mim, perdão E graça, e lava-me, Senhor. pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai querido, nós estamos aqui no teu altar, Senhor, rendidos diante do Senhor, clamando, Deus, pelo teu perdão. Porque quando olhamos para nós, quando olhamos para as nossas motivações, muitas vezes quando olhamos para as nossas ações, nós só enxergamos a falência do humano. Só enxergamos, ó Deus, o quanto nós erramos nos nossos relacionamentos. Ah, Senhor Jesus, perdoa-nos. Lava-nos com teu sangue, Deus, para que haja na vida da igreja bons relacionamentos, para que haja no meio do teu povo demonstração prática de amor, e nós sejamos participantes de uma colheita verdadeira, sólida, uma colheita bíblica. Nós sejamos participantes do melhor do Senhor em nós e através de nós. Receba, Senhor, nesta hora a oração daqueles que clamam por mudanças e que esperam o milagre do Senhor.
Cubra, Senhor, cada vida, cada família com o teu sangue. E no poder que há no nome do Senhor Jesus, o milagre ou glória dos bons relacionamentos sejam ministrados a partir das nossas famílias, sendo estendidos ao corpo de Cristo, e a nossa sociedade como um todo possa ser abençoada pelas nossas vidas. Nós oramos pelo teu povo, rogando a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus.